Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa terceira obra básica, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Vamos hoje à segunda parte. Estamos no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Estamos no final do capítulo, na parte de instruções dos espíritos. Este capítulo tem apenas uma instrução e é do espírito Santo Agostinho, que foi recebido em Paris, 1862. E essa mensagem fala sobre a ingratidão dos filhos e também sobre os laços de família. Então, ontem nós vimos a primeira metade, e hoje vamos ver a segunda metade da mensagem. É uma mensagem realmente grande, não é? Vejamos então o que continua a nos dizer Santo Agostinho. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Sim, já aqui ele nos revela que nossas provas são pedidas por nós a Deus. Então, nosso planejamento reencarnatório, claro, sempre que temos oportunidade, sempre que temos condições, os bons espíritos gostam que participemos e muitas vezes pedimos determinadas provas e elas passam a constar lá do nosso programa reencarnatório. Então, Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. E muitas vezes pedimos provas pesadas, porque quando não estamos na carne, temos uma outra visão das dificuldades que passamos durante a encarnação. E muitas vezes são os amigos espirituais responsáveis pelo nosso planejamento reencarnatório que dizem, não, isso que você está pedindo não dá, porque isso você ainda não tem condição de suportar. Então, sempre as nossas provas vêm com uma contrapartida de nós termos condições de enfrentar e nos sairmos bem dentro das nossas possibilidades, mas não nos virá uma prova em que não temos absoluta condição de termos boas respostas diante dela. Então, repetindo, Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas provas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. A estes estão reservados, aos que não resistem e se deixam levar pelos arrastamentos, a estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores, ou seja, futuras. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Então, caímos, mas caindo nos arrependemos, isto é levado muito a nosso favor. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. Culpado é aquele que usa mal o livre-arbítrio, não é? Em que seu orgulho está, enfim, domado. Olha que fantástico. E é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. E aqui ele faz uma referência à parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo, não é? Que é uma parábola que Jesus conta.
As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento. Por quê? Porque já é um desafio grande. Então, se o espírito já está preparado para enfrentar aquele grande desafio, é porque ele já está forte o suficiente, próximo já do fim daquela lição, está próximo o suficiente de concluir o aprendizado que toda aquela prova encerra, né? Tem em si mesma. Então, é o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Então, quando essas provas, né, são aceitas, são entendidas, com todo esse contexto que ele acabou de falar, não é? Porque Deus sabe que nós podemos enfrentá-las, vencê-las, superá-las e sairmos mais amadurecidos e mais sábios dessas provas. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, ou seja, ai, que injustiça, ai, Deus, esse tipo de murmúrio, é reclamação. Não falir murmurando, senão se quer perder-lhe o fruto e ter que recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio de vitória. Olha, se toda prova ela é do tamanho do nosso ombro, então ele já praticamente diz, se eu estou te dando essa prova é porque pode vencer, e eu quero que você vença, e é para isso que isso está acontecendo. Eu faço questão de ver você, meu filho, como um vitorioso, vencendo a si mesmo. Aqui, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, né, quando sairmos pela desencarnação, entrardes no mundo dos espíritos, nele, no mundo dos espíritos, sereis aclamados como soldado que sai vitorioso do meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Nós concordamos, não é? Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Aí ele volta ao tema do item que ele está abordando. É uma pungente, grande e profunda angústia essa, mas que pode melhor nessas circunstâncias revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos. Então, essa é a certeza. A aflição é grande, mas não dura para sempre. Porque Deus não pode querer que sua criatura sofra sempre? Sim, porque Ele não quer, não é? Então, tudo isto é uma pergunta só. Mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há uma aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Isso tudo é uma pergunta. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si
as causas do mal. É porque o mal não está fora de nós. Ai, mas veio sim, veio uma provação terrível do lado de fora. Mas só veio do lado de fora essa provação porque o mal está dentro de nós. E o mal é a imperfeição. Né? E a dor, ela vem para nos ajudar a vencer, a transmutar, transformar a imperfeição em algo bom, em nós, em virtude. Mas, continua Santo Agostinho, para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. Então, se a gente ficar só vendo aqui as questões materiais e só pensar, tendo como perspectiva de que só vivemos uma única vez, aí vai ficar difícil. É preciso não fazermos isso. Para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra, ou seja, não ficarmos só vendo aqui as questões materiais e não ver senão uma única existência. Precisamos ver, né, o nosso todo, né, como espíritos imortais, que envolve várias existências passadas e ainda as que virão, não é? É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro, claro, através do pensamento. Então, projetarmos esse pensamento, porque pelo pensamento nós podemos visualizar, né, a nossa vida presente, as nossas vidas anteriores e ver também que isso vai continuar no futuro. Planar no infinito do passado e do futuro, então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar e esperais com paciência, porque tudo entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. Essa perspectiva muda tudo. Então quer dizer que aquela situação ali tem todo um contexto anterior? Bom, se tem um contexto anterior, então não ficou mais uma mula sem cabeça, né? Uma criança passando por pungente sofrimento sem ter feito nada para isso? Peraí, existe alguma história anterior ao que estamos assistindo aqui. E Deus continua Pai misericordioso em todas as situações. Então a revolta não encontra mais lugar em nós, né? As feridas que nela, que na terra, não é, recebeis, não vos parecem mais do que arranhões. Olha que interessante. Bonita essa imagem. Então, as feridas que nós recebemos na terra, com essa perspectiva, elas vão nos parecer apenas arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, ou seja, passado, presente e futuro, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais laços frágeis da matéria reunindo os membros da família, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Ou seja, saímos de uma, então quer dizer que aquela mãe foi minha mãe e na outra encarnação a gente não vai mais ser filho e mãe. Não vai ser, mas vamos ter outros laços, não é? Agora pode ser minha filha ou pode ser minha irmã. E o que importa é que os laços do amor vão permanecer e histórias bem vividas, com laços aprofundados, esses laços continuam profundos na nossa história seguinte, porque na verdade é a mesma história, é um único espírito passando por inúmeras experiências. E vamos nos enriquecendo, não é? Com o passar do tempo, nós e os nossos. E os nossos são todos, não é? Somos todos irmãos uns dos outros, não é? Continua Santo Agostinho. Os espíritos
que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, ou seja, quando reencarnam, se procuram para se agruparem como fazem no espaço, que é por afinidade, não é? O agrupamento no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, não, né? Nenhum de nós deve trabalhar unicamente para si. Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse de seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Então, assim como nós salvamos náufragos de naufrágios, também no futuro poderemos ser nós os náufragos e sermos salvos por esses que anteriormente ajudamos. Não é assim que é? Essa interação fraterna, hoje eu estou fraco, sou ajudado, amanhã eu estou fortalecido e ajudo. Aquele que ontem me ajudou e vice-versa. É isso. Terminamos então com essa mensagem de Santo Agostinho, recebida em Paris, em 1862, o capítulo 14. Amanhã continuamos com o projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.